Oi, gurias, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Em respeito, né, e por carinho a todas vocês que sempre me assistem por aqui, que acompanhavam a minha rotina, os vídeos de vlog que eu postava para vocês, né, sempre mostrando aí meu dia a dia. Eu vim explicar para vocês o que andou acontecendo novamente aí nas últimas semanas, nos últimos dias e o porquê que eu continuei sumida, né, gente? Sério, que fase difícil. Tô tomando meu cafezinho aqui, que eu trouxe de casa hoje, passado, que não deu tempo de tomar de manhã. E aí vou ir conversando com vocês e em seguida eu tenho várias outras coisas para colocar em ordem aí da minha vida, da minha rotina, do que eu pretendo fazer nos próximos dias e umas coisas no Note também, relacionada a curso aí que tem alunas me pedindo e tudo mais. Não tem outra forma de falar isso que não seja uma forma direta. Quinta-feira passada, dia 15 de maio, eu perdi a Lili. E para quem me acompanha aqui, que tem pet, que ama seu bichinho, vai entender pelo que eu tô passando, né? Há pouco tempo eu perdi a minha avó, como eu também vim compartilhar com vocês. Eu tava vivendo uma fase super difícil com a Lili também, com aquela questão de que ela não ficava, né, nem na minha mãe, não ficava quietinha no estúdio, não tava caminhando, aí eu não conseguia deixar sozinha. Eu já tinha comentado algumas vezes, né, que ela completou 17 anos em fevereiro desse ano. E ela tava comigo desde os 2 meses de idade dela, né? Então, assim, é muito tempo, gente. Eu vou fazer 28 anos em agosto e eu ganhei a Lili quando eu tinha 11 anos. Então, assim, eu tenho muito mais tempo de vida com a Lili do que sem. Eu já não sabia o que não era ter a Lili na minha vida, na minha rotina, no meu dia a dia. Não sabia viver sem a companhia dela, basicamente. E eu não quero chorar nesse vídeo, mas talvez eu chore. Mas vocês relevem, por favor, tá? Vocês entendam o meu lado. Bom, como vocês já sabem, que eu já tinha comentado, que eu mostrei, que eu também dei uma pincelada aqui por cima, né, de como estava a situação com ela, que ela não estava caminhando e que estava bem complicado. E a idade bem avançada. Porém, gente, nos últimos dias ela tinha voltado a caminhar, tava se virando melhor, tava conseguindo levantar para tomar a aguinha dela, tava ainda difícil de lidar com ela por conta da idade, às vezes ela caía e às vezes ela não conseguia fazer as coisinhas dela sozinha, né? Então eu tinha que ajudar, tinha questão de não deixar ela muito tempo sozinha, então eu ainda tava não impedida, mas assim, eu tava com dificuldade de focar no trabalho também, né? De ficar mais aqui no estúdio, de fazer as minhas coisas fora de casa, porque eu ficava ainda um pouco presa em relação a isso, mas, gente, claro que por um lado isso me fazia mal, me preocupava, né? Porque eu tenho as minhas coisas para fazer, os meus compromissos, as minhas contas para pagar e eu precisava trabalhar. Mas, da mesma forma, eu também queria me fazer presente ali e cuidar da Lili o máximo que eu conseguisse, estar com ela e ajudar e proporcionar sempre o melhor, sabe? O melhor cuidado com ela. Às vezes eu me estressava com ela também, não vou mentir, mas é que realmente estava bem difícil a situação e ela também não colaborava, tá? A dona Lília era difícil de lidar. Mas mesmo assim eu estava sempre ali. Eu estava sempre ali ajudando e tentando fazer o melhor por ela. E foi o que eu fiz até o final. No domingo retrasado, ela passou mal, não sei por quê, porque na noite anterior ela tinha comido peito de frango, assim que eu fazia cozido, né? Que ela sempre comia, com arrozinho e tal. Só que na madrugada de sábado para domingo ela começou a vomitar. Mas ela não estava assim mal, sabe? Não estava aparentando estar mal por alguma outra razão que não fosse, sei lá, do estômago ou se atacou o fígado dela, a gente não sabe. Ela vomitou, tá? Mas vomitou uma aguinha, enfim. Mas de resto ela ainda estava normal, estava fazendo as necessidades dela, estava tomando aguinha, tudo. Só foi uma noite bem difícil, inclusive que era no domingo, para amanhecer domingo, que era Dia das Mães. Comeu super bem no domingo, dei carninha para ela de novo, tal, ela comeu. Tava tranquila, tava fazendo tudo normal, tinha parado de vomitar. Beleza. Na segunda-feira, eu notei que ela tava um pouquinho mais amoadinha, mas ainda assim ela tinha se alimentado e tudo mais e não tava tendo nenhum outro sintoma, assim, sabe? Na terça-feira, realmente eu notei que ela começou a mudar. Ela não estava querendo comer, nem o franguinho que ela ama tanto, ela não tava indo muito bem. Aí já achei estranho e me preocupei um pouco mais. Porém, gente, como ela tinha essa função da perninha dela, dela cair com esse problema no joelho e tudo mais, eu normalmente tava dando para ela dipirona.
né, que pode dar para cachorro, tudo, o veterinário falou que eu podia dar. Então eu tava dando dipirona, umas gotinhas ali proporcional ao peso dela, para caso se ela tivesse alguma dor no corpo por conta da perna e dos tombos que ela acabava caindo, ela não sentir tanto, né? Então, eu acho que infelizmente foi por um excesso de cuidado meu que eu não consegui ver que ela estava desenvolvendo outro problema. E ela estava com bastante tosse ainda, porém ela também já tinha outro probleminha, que era um problema na traqueia, então era normal ela tossir. Só que aí quando foi na quarta-feira, gente, ela tava indo com aquela tosse, ela não quis comer. Quando foi a madrugada de quarta para quinta, botei ela a dormir, né? Dei o dipirona, tudo, ela foi dormir. Não tinha comido muito bem, mas pensei, amanhã, se Deus quiser, ela acorda melhor e aí ela vai comer. E ela dormiu, gente, e eu também fui deitar, umas 9 e pouco da noite. Quando foi ali perto das 11 horas, 10 e meia, ela simplesmente acordou do sono que ela estava, com uma respiração agonizante, assim. Chegou a me dar uma angústia de ver o jeito que ela estava respirando. Assim, do nada. Como eu falei pra vocês, ela dormiu, ela tava com tosse e tudo, mas tava normal, né? O normal da Lily. E de repente ela acordou, era 11 horas por ali, com aquela respiração assim, ó, que tipo ela puxava e não vinha, sabe? Ela puxava e não vinha, puxava e não vinha. E meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí tentei entreter ela, tentei fazer tudo que vocês possam imaginar com ela e nada estava acalmando. Nenhuma posição que eu colocava ela parava de respirar daquela forma, ela parava de tossir. Até que eu achei uma posição que ela dormiu, se acalmou. Aí quando foi, acho que umas 4 horas da manhã, ela acordou de novo daquele jeito. Só que daí, gente, ela já tava num outro estado. Ela tava assim. Ela chegava a estar molinha, sabe? Ela tava perdendo as forças já. Eu vi aquilo, eu falei: não dá, vamos colocar uma roupa e vamos levar ela agora, né? Porque não tem mais como, ela tá aqui, ela tá sofrendo agora. Aí levamos ela num centro clínico que tem ali perto da minha casa, que é 24 horas. Chegando lá, a veterinária que viu o estado dela já levou ela direto pro oxigênio. A clínica que eu levei eu já tinha levado a Lily, então ela já tinha uma ficha lá, já tinha um histórico. A última vez que ela ficou internada foi nesse mesmo lugar. E aí ela teve que ficar internada, obviamente. Fomos para casa, dormimos, tal. No outro dia de manhã recebemos notícias de que ela estava ainda no oxigênio, ainda com dificuldade respiratória, e que eles iam realizar exames nela, né? Exames de sangue e também fazer um raio-x para ver o pulmãozinho dela, se fosse possível, né? Se eles conseguissem fazer. Resumindo agora, gente, depois de toda essa história longa que eu contei para vocês, né? Basicamente, quando foi à tarde, me mandaram uma outra mensagem pedindo para mim ir lá para conversar e decidir o que eu iria querer fazer. Porque o estado dela era grave, ela poderia vir a óbito a qualquer momento e que mesmo no oxigênio ela estava em sofrimento. As medicações já não estavam mais fazendo efeito nela. Então, foi uma sequência de coisas que aconteceu ali com a Lily. Me deixaram bem ciente, né, bem claro, assim, que era um quadro realmente não teria o que fazer. Eles poderiam até manter ela ali, né, tentando tratar e tudo mais, mas que era um tratamento paliativo, que era um quadro que não teria mais volta por conta dos problemas e do agravamento que ela teve nesse tempo, né? Sendo muito sincera para vocês, gente, eu acho que foi uma das decisões mais difíceis que eu já tomei na minha vida, porque a Lily, eu sei que é um bichinho, mas ela era muito importante para mim. Ela esteve comigo nos momentos mais difíceis da minha vida. Ela foi minha companhia em muitas situações que eu não tinha ninguém, assim, entre aspas, né, claro, mas incontáveis vezes eu chorei abraçada na Lily e do jeitinho dela, ela conseguiu me confortar, sabe? Só de tê-la ali comigo, de ter a companhia dela e de me sentir amada por ela. Qual que era o quadro da Lily, né, na verdade? Como eu já falei, ela tinha esse problema na traqueia já, que ela tossia bastante, o que já dificultava a respiração. Há 2 anos atrás, ela já tinha tido um problema no pulmão, que ela também tinha ficado internada, então já não estava 100%. Ela estava com água nos pulmões e tinha gravado para uma pneumonia. Então, o que a gente constatou que aconteceu, né? Aquela noite que ela vomitou por conta do que fez mal que ela comeu, eu acho, né? Ou se atacou o fígado, não sei. Acabou voltando um pouco desse líquido, né, do vômito e foi pro pulmão. Só que como eu comentei, eu tava dando dipirona para ela para dor, que é para dor e febre. Então, eu não vi, ela não teve febre. O dipirona que eu tava dando para dor acabou mascarando talvez essa febre, né? Esse sintoma que teria
manifestado e eu poderia ter visto antes, enfim, mas foi muito rápido, né, gente? De domingo para quarta-feira, ela piorou muito rápido. Por conta da idade avançada, por conta de já ter tido um problema no pulmão, que já não estava 100%, e de já ter essa dificuldade respiratória e essa tosse. Então, ela estava com água no pulmão, que evoluiu para uma pneumonia. Ela já tinha um problema na traqueia que também agravou por conta dela tossir tanto, então estava com colapso de traqueia que não tem tratamento, só cirúrgico. E a Lili não aguentaria uma cirurgia por conta da idade avançada e do pulmão, né, do estado que estava. Aí por ela não ter se alimentado direito, a glicose estava muito baixa e não estava voltando, assim, não estava estabilizando mais os níveis do sangue dela, por mais que eles estavam fazendo na veia. Ela estava com 3 acessos, que por conta dessa tosse e dessa ânsia dela respirar, sabe, de puxar o ar assim com muita força, o coraçãozinho dela já estava enfraquecendo. Então também não estava se estabilizando. Horas estava muito baixo e a pressão muito baixa, horas estava muito acelerado. E eles também não estavam mais conseguindo manter ela estável, nem a respiração, nem a glicose, nem ali os batimentos, né? E mesmo no oxigênio ela estava sofrendo para respirar. E por ela já não estar mais respondendo à medicação, seria um tratamento paliativo, ou seja, sem garantia de melhora, ia ser ali só prolongar a vida dela por mais alguns dias. Ou então optar por terminar com o sofrimento dela. Vocês sabem, né, gente, o que é feito nos cachorrinhos, mas eles não sentem dor, é anestesiado, o bichinho ali apaga, né, tipo entra como se fosse em coma, eu acho, ou fica anestesiado, não sei. E eles injetam um medicamento, outro substância, enfim, que faz parar o coraçãozinho. E aí, gente, eu tava, claro, com muito medo de tomar essa decisão, porque eu sentia que eu não teria esse poder, sabe, sobre a vidinha dela. Mas aí eu fui ver ela. Ela tava lá na internação. Eu e minha mãe, daí a minha mãe foi comigo. Gente, eu entrei lá, quando eu vi ela daquele jeito, eu olhei pra ela e pensei que eu amava muito ela pra ser egoísta ao ponto de deixar ela ali mais alguns dias para com um conforto meu, entende? De ter ela por mais um tempo, sendo que ela estava em sofrimento. Foi muito triste de ver ela daquela forma. Ela estava deitadinha assim, estava com 3 acessos, como eu falei para vocês, de soro, de medicação para dor, outro de glicose, assim, para tentar estabilizar, né? O oxigênio no nariz estava entubadinha, sofrendo. Mesmo com tudo isso, ela estava agoniada, ela tava agonizando na respiração, sabe? Aí eu fiquei um tempão lá com ela, acho que eu fiquei quase 1 hora, eu e minha mãe lá dentro com ela, o pessoal ali do centro clínico foi muito querido, me deixou à vontade para ficar o tempo que eu quisesse com ela. Aí conversei com ela, me despedi e aí com o auxílio da minha mãe também a gente optou por fazer aquele procedimento para dar um fim no sofrimento dela, porque eu não queria mais ver ela daquele jeito e não ia adiantar mantê-la ali. E aí, então, no mesmo dia eles fizeram o procedimento. Eu vou colocar aqui pra vocês uma fotinho da cartinha que eles entregaram, carimbaram também, assim, a patinha dela na cartinha. Aí me despedi dela, tudo. Ela viu que eu tava lá, ela me viu. Apesar dela estar meio dopadinha de remédio, né, ela me viu, então isso também me conforta, que ela sabe que eu tava ali por ela. Aí o meu pai foi buscar eu e a Lili lá, porque, pra quem não sabe, meu pai tem casa no interior, né? Levamos ela pra lá, enterramos ela lá, me despedi novamente. Ela tava quentinha ainda. Mais uma vez um baque. Ainda que eu fico feliz e que me conforta que eu cuidei muito bem dela. Eu sei que ela se sentiu muito amada, assim como eu me sentia por ela. Que ela foi descansar, que foi o melhor pra ela. Que ela viveu uma vida super longa, né? E feliz. Infelizmente agora não teremos mais a Dona Lili nos vlogs. Ainda bem que eu sempre registrei bastante, né? Então eu tenho muito conteúdo da Lili. Tenho muita foto, muito vídeo. Os que eu gravava aqui pro YouTube também, ela aparece em vários vídeos daqui. Muitas lembranças aí pra olhar, né? Pra mim me recordar dela com muito carinho. Desculpa o vídeo super longo, o chororô, mas eu realmente queria explicar detalhadamente pra vocês entenderem e compartilhar de fato o que eu tô sentindo, né? As coisas que eu senti nesse processo e o porquê que eu tomei as decisões que eu tomei, quais foram as circunstâncias. Então é isso. Um beijo
Até os próximos vídeos, que agora sim eu espero que serão mais frequentes. E até mais. Tchau.